Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, meus amigos, que bom estar nesse encontro semanal para estudarmos a Palavra de Deus aqui no Evidências. Eu espero que você esteja gostando dessa série do Apocalipse. Não vamos começar, porém, o estudo de hoje sem eu apresentar para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, onde há muitas verdades importantes da Palavra de Deus e você pode receber em qualquer lugar do Brasil e gratuito. E como você faz? Você pode colocar o seu celular no QR Code aqui, preencher o cadastro e colocar os seus dados, o seu endereço, e nós vamos mandar para você. Ou pode pedir também pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site biblia.com.br. Vivemos numa época barulhenta, muito barulhenta. A poluição sonora tem atingido níveis cada vez mais elevados dia após dia. Nós ouvimos cada vez menos sons e mais barulho. O conjunto dos 7 selos termina justamente com uma nota de silêncio que tem levado muitos a se perguntar qual seria o sentido daquela imagem. A volta de Jesus parece ter fechado o assunto no 6º selo e no 7º apenas é dito: houve meia hora de silêncio no céu. O que isso significa? Bem, pelo que vimos até aqui, assim como nas 7 igrejas, os 7 selos cobrem o período profético, desde o tempo de João até a segunda vinda de Cristo. Mas o ponto de vista é retratado por um ângulo diferente. As 7 igrejas descreveram eventos relacionados à história da igreja cristã. Já os 7 selos têm a ver com a pregação e a aceitação da mensagem do evangelho ao longo da história. Veja aqui no quadro que eu vou mostrar para você. Nós temos aqui os símbolos dos selos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, com os seus símbolos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, as almas debaixo do altar, um grande terremoto e um silêncio no céu. A descrição desses selos é muito precisa. O cavalo branco, nós falamos no programa anterior, ele sai vitorioso com uma coroa, sempre para vencer. O cavalo vermelho tem a incumbência de tirar a paz do mundo. Já o cavalo preto traz uma balança na mão do cavaleiro. O cavalo amarelo tem o cavaleiro sendo chamado de morte, com o inferno seguindo em retaguarda. O 5º selo fala da morte para a palavra de Deus e para as testemunhas de Jesus Cristo. E o 6º selo fala do sol, tornando-se negro, a lua em sangue e as estrelas caindo do céu e finalmente o próprio céu se enrolando como um pergaminho que se enrola. Se você olhar, cada um dos selos delineiam uma etapa da igreja cristã. O 1º selo, que é o evangelho sendo progredido e pregado, reflete o 1º século, a igreja cristã primitiva. O 2º selo, o cavalo vermelho, seria o 2º século até o 4º século, o Edito de Milão, quando houve a perseguição dos santos. O 4º selo refere-se desde o Edito de Milão até o estabelecimento do papado em 538 d.C. Vamos estudar isto mais à frente. O 4º selo seria então deste período de 538 até o tempo da Reforma Protestante, século XVI, 1517 aproximadamente. O 5º selo seria o período da Reforma propriamente dito e o 6º selo do terremoto de Lisboa, que mencionamos no programa passado, até a vinda de Cristo. E o 7º selo, o silêncio no céu, parece ecoar um desdobramento da própria vinda de Jesus. Vamos ver outro quadro. Aqui nós temos uma comparação entre os selos e Mateus capítulo 24 e a outra ponta do Apocalipse, do quiasmo, que seria o Apocalipse 19 e 20. Lembre, o 1º selo fala de um cavalo branco e o seu cavaleiro saindo vencendo e para vencer. Na ponta do quiasmo você tem a esperança em perspectiva que se torna agora uma realidade, com Cristo vindo nas nuvens num cavalo branco. Agora, isto aqui nós temos em Mateus 24 o anúncio: e será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebeu? O 2º selo, o cavalo vermelho que eu mencionei, ele tem a autoridade para tirar a paz dos homens e recebe uma espada. Quando você vai à ponta do Apocalipse,
Cristo vem com seu manto sujo de sangue e da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. É o mesmo princípio, ali nos selos e na ponta do quiasmo. No centro nós temos Mateus 24 falando: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e se levantará nação contra nação, reino contra reino. Você vê que o selo aponta para um dos sinais da volta de Jesus. Vamos ao terceiro selo. Um cavalo preto sai e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Os alimentos são vendidos por 8 a 16 vezes mais caros do que o preço normal. Eu falei disso no programa anterior. E o azeite e o vinho, que são derivados da oliveira e da videira, são preservados. O símbolo das verdades de Deus e do povo de Deus, que é poupado em meio a essa época de apostasia. Você vai para a ponta do quiasmo e você tem a besta e o falso profeta, que seduzia a terra com sinais feitos diante dos homens, são lançados dentro do lago, que arde com fogo e enxofre, o juízo. E aqui em Mateus 24 você tem justamente o quê? Haverá fomes em vários lugares. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o vinho e o azeite que são preservados. Vamos ao nosso próximo quadro. Nós temos no quarto selo um cavalo pálido que sai seguido pelo inferno. Morte é o nome desse cavaleiro. E nesse selo menciona-se a morte por meio da espada, da fome, da mortandade e também por meio das bestas feras da terra, que alguns pensam que pode ser uma alusão ao martírio, à morte de martírio dos cristãos, embora eu mencionei no programa passado que na época que cobre esse quarto selo, os cristãos já não eram mais lançados na arena para serem, assim, mortos por animais. De qualquer maneira, há comentaristas que ainda fazem uma referência aqui. À ponta do quiasmo, João vê tronos e neles se assentam quem? Os que foram mortos por causa do Evangelho. Eles podem agora participar do julgamento porque finalmente receberam o seu galardão. E Mateus 24, verso 9 diz: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O quinto selo é uma extensão do que nós vemos no quarto. São os mártires clamando por justiça debaixo do altar, porque o sangue deles foi derramado e eles esperam a vingança de Deus. Na ponta do quiasmo, há continuidade. João vê os próprios mártires sentados em tronos, agora eles recebendo o galardão de Deus porque foram fiéis em seu martírio. E finalmente, o sexto e último selo fala de um grande terremoto, o sol tornando-se negro, a lua tornando-se como em sangue, as estrelas caindo do céu e o céu se enrolando como um pergaminho. E também fala das ilhas e dos montes se movendo nos seus lugares e os seres humanos pedindo a morte, ou seja, aqueles que se perderam. Na ponta do quiasmo, você vê não apenas um pergaminho, o céu se enrolando como um pergaminho, mas o próprio céu aberto, quando Cristo vem, e as aves são convidadas a comer a carne daqueles que pediram a morte. E voltando a Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então você vê que a perspectiva dos 7 selos é apontar a segunda vinda de Cristo, delineando os mesmos sinais que ocorreriam durante a trajetória da igreja e que foram também previstos em Mateus capítulo 24. Como você vê, os selos parecem ser um hiato entre o agora e o depois, entre a entronização de Cristo, isto é, o seu reconhecimento como herdeiro do Pai, e a sua apropriação da herança que lhe pertence e que será feita na segunda vinda. Nesse meio tempo, os selos relacionam-se com o caminho do povo de Deus nessa trajetória. No Antigo Testamento, vemos uma descrição muito semelhante da jornada dos israelitas e como Deus lidou com eles durante aquele tempo. Deus enviaria o seu julgamento sobre o povo quando eles quebrassem o pacto. Deus também enviaria julgamentos contra os inimigos do povo de Deus. E esses juízos frequentemente são descritos como guerras, fomes, pestilência e feras. Eu sei que à primeira vista essas consequências podem parecer um pouco severas. É que Deus, em seu infinito amor e sabedoria, sabia que botões apertar para levar o seu povo ao arrependimento. Trazer as pessoas de volta é o principal objetivo por detrás de todas as maldições da aliança do Antigo Testamento.
Julgamentos semelhantes também são encontrados no Novo Testamento, onde o próprio Jesus está ensinando sobre como serão os últimos dias dessa terra. Sendo que Deus é amor, a sua missão não é meramente condenar de modo gratuito aqueles que escolheram servi-lo. O seu desejo é que ninguém se perca, por isso ele insta com todos. Meus amigos, vamos entender uma coisa. Jesus respeita o nosso direito de escolher ou não se ficamos do seu lado. Só que cada escolha tem a sua repercussão, o seu resultado. Se escolhermos ficar do lado de Deus, automaticamente permitimos que Deus nos corrija e nos coloque de volta no trilho certo. O seu lado, então, automaticamente nos coloca à mercê de sua própria justiça. Agora, não pode haver vida à parte do doador da vida, que é Deus. Portanto, negar a Deus é escolher a morte. É por isso que os 7 selos possuem um interlúdio entre o 6º e o 7º selo para mostrar o grupo daqueles que, felizmente, escolheram pertencer a Deus. Eles são primeiramente mostrados como 144 mil pessoas seladas com o selo de Deus em grupos de 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Esse mesmo grupo aparece na outra ponta do quiasmo, desta vez sobre o Monte Sião, em companhia do Cordeiro. Eles têm o nome de Cristo e de Deus estampado em suas frontes. Ali em Apocalipse 14, a gente encontra uma estrutura que traz uma antecipação em flashes de acontecimentos seguintes. Em literatura, esse estilo é chamado de prolepse. É como se eu falasse assim: as pessoas parece que gostam de dramas do cotidiano. Talvez você queira me corrigir dizendo que o correto seria: parece que as pessoas gostam de dramas do cotidiano. Mas não. Tanto a primeira frase quanto a segunda estão ambas corretas. Na primeira eu usei a prolepse, antecipando os termos que normalmente apareceriam depois. O Apocalipse usa esse recurso literário em algumas cenas. Por isso você tem, falando especificamente do capítulo 14, em primeiro lugar os 144 mil. Depois, as 3 mensagens angélicas. Em terceiro lugar, uma voz celestial. Em quarto, uma ceifa. Em quinto, uma vindima. Ora, tanto a proclamação das 3 mensagens angélicas quanto a formação do grupo de 144 mil salvos são descritas como ocorrendo no período final da história do mundo, que na verdade antecede a segunda vinda de Cristo e o juízo final, versos 14 a 20. Nesse contexto, os 144 mil aparecem como a última geração dos verdadeiros adoradores de Deus, aqueles que são descritos como que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, verso 12. Eles estão em contraste com aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca na fronte ou na mão, versos 9 a 11. Sendo assim, tanto aqui no capítulo 14 quanto no capítulo 7, os 144 mil devem estar de alguma forma relacionados àquele grupo de santos, de salvos, que estará vivo na terra durante os momentos finais da história deste mundo. Mas alguém pode dizer: mas Rodrigo, Apocalipse 14, verso 4 chama esse grupo de primícias. E você falou no outro programa que Cristo era as primícias e que os primeiros que ressuscitaram com Cristo e subiram com ele ao céu também seriam, de certa forma, primícias que ele apresentou ao Pai. Se os 144 mil estão no final da história, como eles podem ser chamados de primícias? Esta é uma excelente pergunta. Então vamos lá. Nos tempos bíblicos havia 3 momentos em que as primícias eram apresentadas a Deus. Um era o rotineiro. Nascia o primeiro filho, por exemplo, você apresentava uma oferta no lugar dele e ele seria as primícias. E não se assuste de eu falar as primícias, essa palavra em português só existe no plural, a menos que seja um nome fantasia de algum produto comercial, tá bem? Então este seria o tipo de primícia cotidiana. Mas eu vou mostrar para você num quadro aqui de maneira mais clara para você entender. Vamos à tela aqui. Como eu falei, você tinha as primícias que eram diárias. Nasceu um filho, você entrega a Deus uma oferta por ele. Mas na época da Páscoa, no dia da Páscoa, havia a entrega apresentada pelo sacerdote do primeiro feixe de trigo, da primeira colheita. Este primeiro tipo de oferenda a Deus era chamado de primícias. Repito, ele acontecia no último dia da festa da Páscoa, exatamente quando Jesus morreu
e depois ressuscitou. Lembram? Jesus morreu e ressuscita justamente em meio à festividade da Páscoa. Agora que curioso, 50 dias depois, aí você tem o fim da primeira colheita e nesse dia os judeus ofereciam a Deus um pouco do melhor da terra. E este fruto que era entregue 50 dias depois da Páscoa era também chamado de primícias. Então, entre a primeira entrega da primícia na Páscoa e a última, você tinha um hiato de 7 semanas ou de 50 dias. Aí acontecia a chamada festa do Pentecostes. Ora, na comparação profética do Apocalipse, os 144 mil seriam a última oferta, a última fase das primícias. E aqueles que ressuscitaram com Cristo seriam a primeira fase das primícias, aqueles que foram entregues ao Pai assim que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Assim, nós temos 2 momentos em que as primícias eram entregues e eles se encaixam perfeitamente, tanto com o quadro dos 24 anciãos vestidos de branco, como dos 144 mil, que são parte das primícias oferecidas a Deus ali em Apocalipse capítulo 14. Mas seriam os 144 mil apenas judeus? Não necessariamente. Pode até ser que haja judeu ali no meio, porque não haveria? Mas não devemos tomar isto como literal, supondo que sejam realmente 144 mil israelenses ou judeus. E com detalhe, que sejam todos homens e virgens, porque assim diz em Apocalipse 14, que eles não tiveram relações sexuais com mulheres. Eu sei que muitos pensam que ali seria o cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel, como vemos em Ezequiel 48, 1-8, mas não é bem assim. Tanto é que as tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7 não são exatamente as mesmas que encontramos na promessa de Ezequiel, capítulo 48. E seria praticamente impossível reunir, ainda hoje, 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel, uma vez que tais distinções tribais já se perderam no tempo. Essas tribos hoje estão miscigenadas em vários povos, desde a história do Reino do Norte. Além do mais, no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz qualquer distinção de etnia que há. Por exemplo, veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, 26-29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Diante disto, nós somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamado, é claro, de Israel espiritual, conforme Romanos capítulo 9 e 1 Pedro capítulo 2. E quanto ao número, 144 mil? Bem, uma vez que as 12 tribos de Apocalipse 7 devem ser interpretadas simbolicamente, eu não vejo por que o número teria que ser literal. Você deve saber que em todas as culturas, os números às vezes têm significados específicos. Por exemplo, aqui no Brasil, quando falamos 13, automaticamente as pessoas pensam em azar. Se falamos, esse aluno é nota 10, queremos dizer que ele é muito bom. Agora, se eu mudar de lugar, por exemplo, em Portugal, eu diria, esse aluno é nota 20, pois a média de lá é diferente do Brasil. Agora, nos tempos bíblicos, os números também tinham valores simbólicos agregados a eles, mas não confunda isso com numerologia cabalística ou misticismo. É apenas uma questão de figura de linguagem, sem nenhum misticismo por detrás. É igual o exemplo que eu dei daqui e de Portugal. Por exemplo, o 40 na Bíblia representa preparo, disciplina, 40 dias e noites, 40 dias no deserto, 40 dias no monte. Jesus, 40 dias jejua para começar o seu ministério. Tudo isto você vê 40, 40, 40. 1000 na Bíblia é um outro exemplo, significa uma quantidade muito grande que ninguém pode enumerar. E o 7, você já sabe, significa perfeição. 7 dias da semana, o Shabat no 7º dia. São vários sétuplos que aparecem no Apocalipse, 7 trombetas, 7 pragas. Agora, preste atenção. Quando eles queriam criar um superlativo do significado primário de um número, eles o multiplicavam. Por exemplo, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes, isto é, de maneira perfeita? Jesus respondeu:
não digo Pedro até 7, mas 70 vezes 7, isto é, de maneira perfeitíssima, superlativo. Percebeu? O mesmo hiato de tempo que Deus deu para Israel se arrepender, 70 semanas vezes 7, 490. 12 na cultura bíblica significa povo de Deus. Assim você tem os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, você tem os 144 mil justamente como resultado de uma operação matemática. Assim como Jesus respondeu para Pedro, 70 vezes 7, aqui nós temos 12 vezes 12 vezes 1000, que quer dizer o povo de Deus inumerável. Quanto ao selamento, tudo indica que Ezequiel 9 estaria por detrás da imagem de Apocalipse capítulo 7. Ali em Ezequiel, depois de uma visão que ele teve da crescente cena de abominação ocorrendo em Jerusalém, 6 anjos foram encarregados de executar o juízo de Deus. No Apocalipse, também fala de 4 anjos segurando os 4 ventos do céu. Um deles, que estava vestido com uma roupa sacerdotal comum, foi instruído a colocar uma marca na testa daqueles que se afligissem por causa das abominações que estavam sendo cometidas em Judá. Essa cena também se repete em Apocalipse capítulo 9, verso 4, onde Deus, ao descrever as pragas, instrui aos gafanhotos que não prejudiquem aqueles que têm o selo de Deus em sua testa. Tanto no livro de Ezequiel quanto no Apocalipse, esse selamento ou marcação do povo de Deus, digamos assim, indica uma proteção especial do Senhor sobre os justos nos tempos de angústia, pouco antes do retorno de Jesus. Mas talvez um passeio pela cultura do Antigo Oriente Médio ajude a clarificar ainda mais esse ato divino. Mas antes disso, eu preciso fazer uma advertência. Não é o tema desse programa a questão do uso de tatuagem hoje em dia. O objetivo que eu vou descrever aqui é apenas fazer um panorama dos tempos antigos para contextualizar a Bíblia e não apresentar qualquer resposta ou posicionamento sobre essa questão moderna, ok? Então vamos lá. Desde a mais remota antiguidade, as pessoas ficavam encantadas com a tela do corpo natural e pensavam poder fazer nela marcas que alterassem a sua aparência. Mesmo antes da invenção da escrita, os humanos em todo o mundo usavam tatuagem para vestir os seus corpos a fim de transmitir uma ampla gama de informações culturais, desde suas crenças religiosas até a participação num grupo específico. Veja essa imagem de uma múmia de uma mulher do Antigo Egito com marcas de tatuagem no pescoço. Ao todo, ela tinha cerca de 30 tatuagens. Na Mesopotâmia, no segundo e no primeiro milênios antes de Cristo, era comum empregar o processo de estampar a carne com o ferro quente a fim de marcar a propriedade de animais, como o gado, se bem que algumas pessoas ligadas em servidão a qualquer ser humano e mestre também poderiam ter a sua pele marcada, até como devotos de uma divindade. Algumas dessas marcas podem ser cortadas com agulhas ou facas, aplicando-as como tatuagem. Em alguns casos, escravos conhecidos por serem fugitivos, também tinham uma marca permanente adicional gravada em sua testa ou seu rosto à vista de todos. Este é um fugitivo, captúrio. Em outros casos, uma criança escrava era marcada com o nome do seu mestre, tanto para evitar que a criança fugisse, como também que fosse sequestrada ilegalmente. Aliás, mesmo no período do Império Romano, havia um entendimento legal que escravos tatuados, especialmente na testa, não poderiam nunca se tornar cidadãos livres. E se alguns, por acaso, assim o fossem, deveriam pertencer à mais baixa classe na pirâmide social. Assim, um primeiro aspecto da tatuagem é marcar o corpo, tendo como vista uma forma de humilhar, no caso um escravo, que era visto como propriedade de alguém. Uma prostituta também poderia ter o seu nome marcado na testa por causa da sua prática ilegal de sexualidade. Platão escreveu nas leis um diálogo sobre a ética de governo, no qual falou: se alguém for pego cometendo sacrilégio, se for um escravo ou um estranho, que a sua ofensa seja escrita em seu rosto e em suas mãos. Mas havia também outra prática comum, que era marcar servos do templo com o símbolo da divindade que eles adoravam. No período neobabilônico e persa, por exemplo, várias classes de oficiais, de sacerdotes, que adoravam uma divindade específica, tinham o nome dessa divindade tatuado em seu corpo. Poderia ser uma estrela, por exemplo, que representaria a deusa Estar.
Esses funcionários, ou sacerdotes ou sacerdotisas, não eram escravos no sentido normal da palavra, mas sim uma classe respeitada que tinha direito até à propriedade. Sobre essa prática, o livro de Levítico revela uma proibição muito particular para o povo de Israel, nesse caso, que visava distingui-los como nação santa em meio a outros povos pagãos. Ela está em Levítico, capítulo 19, verso 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Mas não era só a lei mosaica que via com maus olhos o ato de produzir marcas no corpo. Os antigos gregos também associavam a tatuagem voluntária, realizada como uma prática estética ou religiosa, como sendo práticas bárbaras, especialmente vindas de seus desprezados vizinhos do norte, os trácios. Por outro lado, porém, em outras ocasiões, vemos a Bíblia falar de maneira positiva de marcações no corpo de uma pessoa. Deus marcou Caim como um sinal para que ninguém o matasse. Paulo dizia ter em seu corpo as marcas de Cristo, Gálatas 6,17. E tem ainda o selamento de Ezequiel e Apocalipse, que falam de marcas que Deus mesmo colocaria no corpo do remanescente, na testa. E então, seria uma contradição bíblica? Creio que não. A marca de Caim, ninguém sabe qual era. Era apenas um modo que ele foi marcado por Deus. Aquela de Paulo parece ser uma figura de linguagem, pois ele se comparava a um servo de Cristo que tinha no seu corpo as marcas do açoite e não tatuagens. O anjo de Ezequiel não perfura a pele com agulhas, nem a corta, nem com ferro quente, que eram as técnicas usadas na antiguidade. Ele marca a testa das pessoas com um tinteiro e no Apocalipse, os 144.000 são sinalizados com o selo de Deus, diferente dos adoradores da besta. Estes sim, são sinalizados com uma marca. Das situações que eu mencionei, com exceção do caso de Paulo, o ato divino de marcar uma pessoa visava a proteção do indivíduo em meio a um clima de juízo. Ele estava protegido, até Caim foi protegido de ser assassinado. E o selamento de Ezequiel e Apocalipse significa a proteção do povo de Deus em relação aos juízos que caem sobre a terra. E quanto ao silêncio no céu? Bom, de fato, tanto na Mishiná como no Talmud, o Talmud babilônico dos judeus, é dito que os sacerdotes tocavam trombetas durante ou após uma pausa no louvor sacerdotal do segundo templo. E este era o momento em que todos silenciosamente se prostravam diante de Deus. É quase a mesma imagem que temos aqui no Apocalipse. Um louvor seguido de uma pausa silenciosa e depois o toque das trombetas. Quer no som ou no silêncio, na paz ou na tormenta, uma coisa é certa: aguarde com fé a intervenção de Deus e seja fiel aos seus mandamentos. Afinal, Jesus está chegando.